Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Fisiologicamente Falando, e hoje a nossa aulinha será sobre transporte através das membranas celulares. Embora seja um assunto relativamente simples, ele é fundamental para a gente entender todos os processos fisiológicos do nosso organismo. Vamos lá? Antes de eu explicar para vocês os tipos de transporte que nós temos através da membrana plasmática, vamos lembrar que a nossa membrana plasmática é formada por fosfolipídios de membrana, mas também constituindo essa membrana nós temos proteínas e carboidratos. Essas proteínas a gente vai ver lá na frente que elas têm um papel importantíssimo no mecanismo de transporte de substâncias que não atravessam a membrana plasmática. Aqui a gente consegue ver a representação de uma membrana plasmática e de substâncias que atravessam livremente essa membrana e de substâncias que vão precisar daquelas proteínas que compõem a membrana plasmática. Então, nós temos aqui moléculas hidrofóbicas pequenas, moléculas pequenas polares não carregadas. Essas substâncias se difundem livremente pela membrana plasmática, ao passo que substâncias grandes, moléculas grandes, polares não carregadas e íons vão necessitar de uma proteína transportadora ou um canal iônico para que possam atravessar a membrana plasmática de um lado ao outro. Aqui nós temos uma representação esquemática dos principais transportes que nós vamos ter ao longo da membrana plasmática. Então, nós temos o processo de difusão simples, que são para aquelas substâncias que são permeáveis à membrana. Então, essas substâncias vão atravessar a membrana plasmática seguindo o seu gradiente de concentração, ou seja, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Nós temos a difusão facilitada, como o próprio nome diz, essa difusão, ou seja, a passagem dessas moléculas está sendo facilitada por uma proteína de membrana, e essa proteína de membrana pode formar um canal iônico, para permitir a passagem de íons, ou uma proteína transportadora, tá? E nós também temos um transporte ativo. O que é o transporte ativo? É um transporte de substâncias que não vai obedecer o gradiente de concentração. Pelo contrário, eu vou difundir, essa substância ela vai se difundir contra o seu gradiente de concentração. Então, para isso, ela vai precisar de energia. Então, agora nós vamos detalhar todos esses tipos de transporte na nossa aula de hoje. Primeira questão que nós temos que lembrar, e aí essa figurinha só para ressaltar, ela foi tirada do livro do Guyton, todas as moléculas que se difundem, todo o processo de difusão, seja por difusão passiva, né, para aquelas substâncias que permeiam a membrana plasmática, ou seja, por difusão facilitada, que são aquelas moléculas que vão precisar de uma proteína para que se difunda ao longo da membrana plasmática, esse processo de difusão vai obedecer o gradiente químico dessa substância. Ou seja, essa substância vai partir do meio mais concentrado e se difundir para o meio menos concentrado, desde que haja uma forma dessa substância atravessar a membrana plasmática. No entanto, como eu falei para vocês, nós temos os íons que compõem os líquidos extra e intracelular, e esses íons eles também vão se difundir através da membrana plasmática por canais iônicos, obedecendo o seu gradiente de concentração. No entanto, existe uma outra força que pode ajudar a impulsionar a difusão desse íon ou não, que é o gradiente elétrico. Então, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui. Aqui nós temos essa membrana, uma membrana plasmática representada com a face extracelular carregada negativamente e a face intracelular carregada positivamente. Se levarmos em conta que esse íon é um íon com carga negativa, ele vai tender a passar do meio extracelular para o meio intra, a favor do seu gradiente de concentração, que a gente observa, né, que aqui ele está mais concentrado, mas existe uma outra força que está impulsionando esse íon para dentro da célula, que é o gradiente elétrico, ou seja, a carga positiva na face interna da membrana, ela atrai esses íons para dentro da célula. Então, de posse desses conhecimentos, agora a gente vai detalhar, agora sim a gente vai detalhar os tipos de transporte. Vamos começar pela difusão simples. Na difusão simples, a substância vai atravessar a membrana plasmática, obedecendo o seu gradiente de concentração. Mas é só isso que vai afetar a taxa de difusão dessa substância ao longo da membrana plasmática? Não.
existem algumas questões relativas à substância e à membrana plasmática que podem acelerar a taxa de difusão, aumentar a taxa de difusão dessa substância ou reduzir. Então, características relacionadas à substância em questão. O gradiente de concentração, obviamente, como eu acabei de falar, o coeficiente de partição óleo e água, que representa a permeabilidade dessa substância na membrana plasmática, ou seja, em outras palavras, quanto maior o coeficiente de partição óleo e água, maior vai ser a taxa de difusão dessa substância ao longo da membrana plasmática, obedecendo o seu gradiente de concentração. Além disso, claro, o tamanho da substância. Moléculas com raios cada vez maiores terão uma taxa de difusão menor, mesmo que haja um grande gradiente de concentração, mas a taxa de difusão vai ser menor quanto maior for o raio dessa molécula. Temos também características relacionadas à membrana plasmática. Por exemplo, a espessura dessa membrana. Obviamente, quanto maior a espessura da membrana plasmática, menor vai ser a taxa de difusão, mesmo que essa substância seja permeável à membrana plasmática, tá? E a área de difusão. Se eu tenho uma área maior para essa substância se difundir, obviamente a taxa de difusão também vai ser maior. Em relação à difusão facilitada, como eu já disse anteriormente, é a difusão de uma substância que vai passar entre os dois lados da membrana, vai se difundir entre um lado e outro da membrana, obedecendo o seu gradiente de concentração, mas para que ela tenha essa difusão ela vai ter que ser facilitada por uma proteína, uma vez que essa substância não é permeável à membrana plasmática. Então, nós temos, por exemplo, proteínas que formam os canais iônicos, ou seja, são proteínas que vão permitir exclusivamente a passagem de íons. E aí, lembrando que a passagem de íons ao longo da membrana plasmática vai obedecer o seu gradiente de concentração e o seu gradiente elétrico. Né? A gente pode reunir esses dois termos e dizer o gradiente eletroquímico de um determinado íon, tá? E nós temos as proteínas carreadoras. As proteínas carreadoras, elas vão ter um sítio de fixação para uma determinada molécula específica, e aí quando essa molécula se fixar nesse sítio, a proteína altera sua conformação e a molécula, então, é transportada para um ou outro lado da membrana plasmática, obedecendo o seu gradiente de concentração. Mas quais as diferenças principais entre difusão simples e difusão facilitada, além da presença ou não de uma proteína para fazer a difusão da substância? Então, vamos lá, vamos olhar esse gráfico aqui agora. Nesse gráfico, nós temos aqui a taxa de difusão de uma substância e aqui a concentração dessa substância. E a gente pode observar que na difusão simples, quanto maior a concentração dessa substância, maior vai ser a taxa de difusão. Né? Então, ela está indo, quanto maior o gradiente de concentração, em outras palavras, maior vai ser a taxa de difusão dessa substância, tá? Ah, esqueci de falar, eu tirei essa figurinha do livro do Boron, tá? Lá na legenda, depois eu vou colocar as referências bibliográficas que eu utilizei para a aula. Desse outro lado aqui, nós temos o gráfico representando a taxa de difusão, dependendo da concentração de uma substância, mas por um transporte mediado por proteína, ou seja, difusão facilitada. E aqui a gente verifica que quanto maior a concentração quanto maior a diferença de concentração dessa substância, né, maior vai ser a taxa de difusão. Só que chega um momento em que, mesmo que eu aumente a concentração dessa substância, a taxa de difusão não vai aumentar. Por quê? Isso se deve à saturação dos transportadores disponíveis para aquele transporte. Então, uma vez que eu saturei todos os transportadores disponíveis naquela membrana plasmática, eu posso aumentar a concentração dessa substância, que eu não consigo aumentar a taxa de difusão, como ocorre na difusão simples. E aí, aqui nesse outro gráfico, eu estou reunindo, então, esse outro gráfico já é do livro do Guyton, eu estou reunindo, então,
os dois tipos de transporte, a difusão simples, representada em azul, e a difusão facilitada com o seu ponto de saturação representado em vermelho. Além da saturação, nós também temos a especificidade. Então, vamos pegar esse gráfico aqui para a gente poder entender o que é a especificidade de uma proteína carreadora. Então, aqui nós temos a taxa de transporte, a concentração da substância, e se a gente pegar um transportador, por exemplo, o GLUT2, o GLUT2 é um transportador para a glicose, né? Que faz a transferência da glicose do meio extracelular para o meio intracelular sem depender de insulina, tá? Esse transportador, quando a gente olha aqui a taxa de difusão, né, da glicose e da maltose, a gente observa que ele é específico para a glicose. Eu não tenho transporte de maltose por esse transportador, senão a curva da maltose estaria aqui, estaria subindo, tá? Então, esse transportador ele é específico para glicose, não transporta maltose. Mas, quando as substâncias são quimicamente relacionadas, elas podem competir pelo mesmo receptor, que é o caso quando eu adiciono a frutose, naquele exemplo anterior. Então, se eu tenho um transportador de glicose, o GLUT2, tá? E eu tenho glicose e eu tenho frutose, as duas substâncias vão competir. E como eu falei lá no início, a gente também tem o quê? O transporte ativo, que é quando essa substância ela vai ser transportada contra o seu gradiente de concentração. E aí, essa proteína que vai fazer esse transporte, ela vai precisar de energia. E essa energia é derivada da hidrólise do ATP. Né? A gente tem aí um transportador ativo muito importante, que está presente em todas as nossas células, que é a bomba de sódio. Então, o que a bomba de sódio faz? Então, vamos ver aqui nessa figurinha tirada do livro do Guyton. O sódio, normalmente, ele está mais concentrado no meio extracelular. E o potássio está mais concentrado, normalmente, no meio intracelular. Então, o que a bomba de sódio faz? Ela transfere 3 íons sódios para fora da célula, ou seja, contra o seu gradiente de concentração, e transporta 2 íons potássios para dentro da célula, também contra o seu gradiente de concentração, mas vai fazer esse transporte às custas da hidrólise do ATP. Então, ela hidrolisa o ATP, ela tem atividade ATPásica, e aí com isso ela consegue fazer, então, o transporte desses íons contra os seus gradientes eletroquímicos. E é importante dizer que é devido à atividade da bomba de sódio que nos nossos líquidos corporais, o sódio sempre vai ficar mais concentrado no meio extracelular e o potássio mais concentrado no meio intracelular. Isso é importantíssimo para a gente depois entender como ocorre a atividade neuronal. Outros exemplos de bombas, né, que nós temos no nosso organismo, que também tem funções importantíssimas, é a bomba de cálcio, aí a bomba de hidrogênio e a bomba de prótons, a hidrogênio, potássio, ATPase. Então, todas essas bombas, elas têm um papel no nosso organismo e a gente vai ver isso no decorrer das nossas aulas. Bom, e nós temos também o transporte ativo secundário, que geralmente causa algumas dúvidas nos alunos. Vamos entender o que é o transporte ativo secundário. Eu já disse para vocês que o sódio está mais concentrado no meio extracelular. Então, se eu tenho uma proteína que permite a passagem de sódio para dentro da célula, ele vai entrar na célula a favor do seu gradiente eletroquímico. Eu digo eletroquímico porque ele vai obedecer o seu gradiente de concentração, mas também o seu gradiente elétrico, porque o interior das nossas células excitáveis, ele tem um potencial eletronegativo, tá? Então, o sódio, ele sempre vai entrar na célula a favor do seu gradiente eletroquímico. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, também tirado do livro do Guyton. Nós temos aqui uma proteína transportadora que faz o transporte de sódio e glicose juntos. É um transporte acoplado. Esse tipo de transporte a gente chama de
cotransporte ou simporte. As duas substâncias estão sendo transportadas para o mesmo lado da membrana. E por que se chama transporte ativo secundário se essas substâncias estão atravessando a membrana a favor do seu gradiente de concentração? Primeiro fator, o sódio, quando ele entra na célula a favor do seu gradiente eletroquímico, ele libera energia para que isso facilite o transporte de glicose, tá? Então, aí a gente já vê que a energia liberada da difusão do sódio a favor do seu gradiente de concentração facilita o transporte de glicose. Só que, para que esse transporte possa ocorrer, né, para que eu consiga viabilizar esse transporte, eu preciso da atividade da bomba de sódio. Então, ele utiliza indiretamente, para que ele ocorra, ele precisa indiretamente da atividade da bomba de sódio, porque é a bomba de sódio que mantém a concentração alta fora da célula e favorece a entrada de sódio dentro da célula. Então, a bomba de sódio, ela cria esse gradiente de concentração, que é fundamental para que haja esse transporte ativo secundário, tá? Mas nós temos duas situações no transporte ativo secundário. Essa que eu acabei de explicar para vocês, onde o sódio, ele é transportado, ele ajuda a transportar outra substância para o mesmo lado, né? Ou seja, para o meio intracelular. Ou eu posso ter situações onde o sódio, ele entra na célula e eu tenho a saída de um outro elemento. E aí, para esse tipo de transporte, a gente chama de antiporte ou contratransporte, que também é um transporte ativo secundário. Bom, aí eu adicionei essa figurinha agora para reunir tudo que eu falei para vocês até o momento. Tá? Então, imagina que isso aqui seja o epitélio intestinal, aqui o lúmen, tá? Então, aqui seria o lúmen, aqui o epitélio. Então, nós temos aqui o exemplo do transporte ativo secundário, a glicose e o sódio sendo transportados juntos para dentro da célula. Esse gradiente de concentração do sódio que permite a sua difusão para dentro da célula é criado pela bomba de sódio, tá? Que está aqui na membrana basolateral. Aqui é a membrana luminal, que fica em contato com o lúmen, e aqui é a membrana basolateral. Esse sódio que está entrando aqui, ele vai sair, inclusive, pela bomba de sódio presente na membrana basolateral, tá? E essa glicose que está entrando junto com o sódio aqui, ela vai também deixar a célula por uma difusão facilitada, um transportador específico para a glicose, que seria o GLUT2. Então, nós temos aqui um transporte ativo primário, um transporte ativo secundário, e uma difusão facilitada, reunidos juntos para transportar, para fazer a absorção de sódio e glicose pelo epitélio intestinal. Eu ainda posso associar aqui a reabsorção de água. Por quê? Porque a reabsorção de água depende do fluxo osmótico. Então, o fluxo osmótico criado pela absorção de sódio e glicose na membrana luminal propicia a absorção de água pela via paracelular, que é a via das tight junctions, entre uma célula e outra tem uma zona que pode ser permeável, então a gente pode ter passagem de água por ali, ou pelas aquaporinas existentes na membrana luminal e na membrana basolateral, tá? Essas aquaporinas são proteínas que formam poros de água e permitem a absorção de água. E essa absorção, então, ela é impulsionada pelo gradiente osmótico criado pela absorção de sódio e água. É por isso, pessoal, que no soro caseiro nós temos o quê? Água, açúcar, né? E sal. O açúcar e o sal, na medida certa, criam um fluxo osmótico para a absorção dessa água.
Olha que interessante. Aqui é só para mostrar para vocês que nós também temos outros tipos de transporte através da membrana celular, que inclui o transporte de macromoléculas. E aí esse transporte, né, para dentro da célula, dessas macromoléculas, ocorreria por meio da endocitose ou de dentro da célula para fora, por meio da exocitose. E tanto a endocitose quanto a exocitose requerem energia para que haja esse transporte. Então aqui eu resumi tudo que eu falei para vocês até o momento, né? Nós temos transportes que não requerem energia derivada do ATP, tá? Composto pela difusão simples, que são aquelas moléculas que atravessam a bicamada lipídica, pela difusão facilitada, que é facilitada, a difusão da substância facilitada por uma proteína de membrana, né? Essa proteína de membrana também, ela compõe, né, o transporte ativo secundário e o transporte ativo primário. Lembrando que o transporte ativo primário depende da energia derivada do ATP, tá? Então, eu preciso da energia do ATP para que ele ocorra, e no momento que ele ocorre, ele cria o gradiente de concentração para que eu tenha, então, o transporte ativo secundário. Ok, pessoal? Além disso, também requer energia outros tipos de transporte para macromoléculas, endocitose, exocitose e fagocitose. Bom, pessoal, então nosso bate-papo de hoje termina aqui. Espero vocês na próxima aula. Qualquer dúvida podem postar aqui embaixo, que na medida do possível eu tento esclarecer a todas as dúvidas de vocês. Tchau, tchau.